Eu sempre fui uma mulher forte, mas não foi essa Cláudia que começou o processo com a Rebeca, quando tudo aconteceu. Olá, sim, eu sou Rebeca Toyama. Você está no 7 Minutos, que é um podcast para quem está em busca de uma carreira saudável e acredita que ela começa com um propósito. Estamos fazendo aqui a leitura do livro Carreira Saudável e hoje é dia de ler depoimentos. Sim, cada um dos 10 capítulos tem um depoimento que eu escolhi a dedo para que fosse uma inspiração para você que muitas vezes olha e fala: "Ai, não é possível sair desse lugar que eu estou". Então a gente vai ler aqui o depoimento da Cláudia e tá na página 92. E se você ainda não tem o livro, você pode adquiri-lo na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição. A gente está no episódio 88. Os demais episódios estão organizadíssimos numa lista, numa playlist lá no nosso canal, então você pode pegar lá desde o começo. E o livro tem ferramentas que também estão à disposição gratuita na descrição desse episódio. Tá? Então, não temos mais desculpas para não dar um passo em direção a uma carreira saudável. Na página 92, onde está o depoimento da Cláudia, que tem o título Relembrando Quem Eu Sou. Parece muito uma música que eu gosto, que a gente sempre toca nos treinamentos, Remember Who You Are. Eu sempre fui uma mulher forte, mas não foi essa Cláudia que começou o processo com a Rebeca quando tudo aconteceu. Eu sou engenheira de produção e fui head de produtos de um grande banco por 10 anos. Tenho MBA em finanças e certificado executivo em liderança, inovação e tecnologia. Naquela época, eu era casada e tinha 2 filhas. Meu marido tinha concordado em diminuir as atividades para ficar mais em casa e cuidar das meninas, para que eu pudesse seguir na carreira. Porém, depois de uma reestruturação no banco, onde eu não enxergava mais um lugar para mim, fiz um acordo e saí, me sentindo bastante confusa sobre o que ia fazer dali em diante. Decidi tirar 1 ano e meio sabático. Não quis pensar imediatamente no que ia fazer. Queria descansar depois de tanto tempo trabalhando e me deixando de lado. Escolhi aproveitar para viver uma etapa da vida que nunca tinha vivido. Viajar, fazer cursos, estudar línguas, etc. Eu fiz isso, inclusive um retiro de yoga. Foi ótimo. O lado profissional não ficou parado, pois eu me dediquei a várias atividades. Comecei a testar alguns projetos para entender se gostaria de empreender, virar planejadora financeira e ter uma vida mais calma. Além disso, fiz alguns trabalhos de consultoria, testando outras oportunidades que poderia seguir futuramente. O meu networking permaneceu ativo. Só que nesse período, a minha relação com meu marido começou a ficar estranha e uma crise se instalou. Com isso, a confusão que sentia do lado profissional ficou insustentável para mim. Não sabia se queria voltar ao mercado. Foi quando procurei Rebeca pela primeira vez. Eu estava desestruturada e frágil. A saída do mundo corporativo culminou com a crise no casamento e eu fiquei insegura, cheia de dúvidas, sem saber que direção tomar. Me sinto perdida. Você não vai resolver sua vida profissional, Cláudia, enquanto não resolver sua vida pessoal. Será? E ela tinha razão. Vamos dar uma paradinha aqui. Qual o ensinamento desse pedaço que eu quero compartilhar com vocês? Quando eu comecei a fazer o que eu faço, eu queria muito ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito. E aí, foram anos fazendo grandes estratégias e definindo, ajudando as pessoas a encontrarem, se conectarem e levarem seu propósito para o mundo. Só que uma parte desses clientes acabava se enroscando. E aí a gente começa a observar, que é hoje o que eu acredito, então só para contar um pouco do que ainda o mercado funciona, de que eu vou conseguir fazer uma estratégia de carreira sem olhar para a vida pessoal. Ou usando os termos que a gente usa aqui no podcast, que eu vou conseguir ter uma carreira saudável sem olhar para minha vida pessoal. Gravo esse episódio em março, então eu estava dando uma palestra do Dia das Mulheres. E não era só porque era Dia das Mulheres. E comecei a falar sobre a necessidade da gente cuidar do nosso papel pessoal,
que aí a gente vai ter como ser uma boa parceira, parceiro, portanto vida 2. Aí eu vou ter condição de ser uma boa mãe, um bom pai. E aí vem a carreira. E aí da carreira vai desdobrar o bem-estar financeiro, vai desdobrar o bem-estar espiritual, enfim. Mas não está isolado. Então muitas vezes chega um presidente, chega um alto executivo, um empreendedor, alguém que está querendo um unicórnio. E aí fala, Rebeca, vamos lá, eu quero planejar o meu propósito. Eu quero conectar o meu negócio, a minha carreira a um propósito. Só que aí, o que acontece? A pessoa acha que é um recorte unilateral, unidimensional da vida dela. Aí eu falo assim, olha só, mas a gente vai ter que olhar para a sua vida pessoal. E aí vem esse será que a Cláudia fez naquele momento. A questão não habitava na vida profissional. Tinha uma série de coisas que precisavam ser organizadas na vida pessoal. Quando a gente fala de carreira saudável, tem esse tripé que a sustenta, que é a vida pessoal, a vida 2, nosso papel de mãe e de pai, que se não tiverem azeitados, saudáveis, a carreira ela desmorona. Aí o resultado financeiro não vem, essa paz de espírito tão desejada também não vem. Então por isso que eu dei essa paradinha aqui, para trazer esse ensinamento, que naquele momento, embora a Cláudia tenha me procurado, sim, para falar de como é que eu volto para o mercado, como é que eu volto para um lugar tão alto de onde eu saí, como é que eu conto esse meu sabático de 1 ano e meio, eu falei, tá, mas a gente tem algumas conversas antes dessa, tá? Mas vou deixar você curioso, você curiosa sobre o desfecho aqui da história da Cláudia, que eu vou contar só no próximo episódio. Mas não é estratégia de marketing, não. É que a nossa proposta aqui é a gente ficar 7 minutinhos. Então, vou lembrar que todos os episódios anteriores estão organizados aqui no canal do YouTube. No meu canal do YouTube, a gente tem a playlist Ser Mentor. A gente tem uma playlist linda de liderança sustentável, que é um programa que a gente tem em parceria com a Rádio Valinhos. Junto com o Wagner Faneco, a gente entrevista grandes líderes para falar sobre liderança sustentável, carreira saudável e propósito. Então, gostou? Fez sentido? Curte, compartilha, comenta, para que conteúdos como esse possam chegar a um número cada vez maior de pessoas que acreditam que uma carreira saudável demanda um propósito, tá certo? Vou agradecer a sua companhia e desejar que sim, a sua carreira seja guiada por um propósito maior. Até a próxima!